dia, queridos irmãos. A paz do Senhor a todos. Que tenhamos um culto maravilhoso nesta manhã. Que o Senhor visite a tua casa, visite tua família, seus filhos. Que o Senhor guarde cada um de vocês. É um momento maravilhoso estar aqui, adorando, exaltando o Senhor, com esses músicos, esses ministros, com essa equipe de som que está aqui conosco. Nós agradecemos a Deus, pois sabemos que breve estaremos juntos novamente. E muito breve, em nome de Jesus. Eu convido você a ler a palavra de Deus comigo. Abra sua Bíblia na carta de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no verso 9. Vamos ler esse texto nesta manhã. O texto diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha que palavra maravilhosa. Quando eu acho que sou fraco, que nada está dando certo, aí o Senhor diz assim: você é forte, você vai vencer, você vai ser vencedor. Continue comigo, que eu vou te dar força e graça a cada momento. Então se apegue a essa palavra nesta manhã, para que o Senhor possa estar te abençoando, cuidando de você e te fortalecendo. A hora que você pensa que é fraco, aí que você está forte no Senhor. Vamos orar neste momento. Quero abençoar sua família, abençoar sua vida nesta manhã. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia ensolarado, maravilhoso, onde nos levantamos de nossa cama nesta manhã. E nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos pelo dia, pelo sol, pelo ar. Agradecemos pela saúde dos teus filhos. Querido Deus, visita cada família que está orando comigo nesta hora. Estenda as tuas mãos, guarda, cuida, sustenta cada um dos teus filhos. Livra, Senhor, de todo este mal que está neste mundo, neste nosso Brasil. Senhor, livra, Senhor, deste vírus, cada um dos teus filhos, que eles sejam guardados e cuidados por ti. E nos dê, Senhor, um culto nesta manhã, alegre e feliz, juntamente com o teu povo aí no lar onde eles estão nos ouvindo. Senhor, abençoa o Celcinho com a banda, que seja, Senhor, tempo de adoração, tempo de louvor e tempo de gratidão, principalmente. Em tudo nós te exaltamos, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantemos glória, meus irmãos. Aleluia. Aumenta o som da sua TV, meu irmão. Eu convido você a adorar ao Senhor e louvar a Ele junto conosco. Aleluia. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Aleluia. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Aquele que sonda o meu interior, Ele te conhece, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio poupou em meu favor. Eu
mais sair desse universo de amor. E cante assim, cante junto conosco, meu irmão. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem em glória. Oh, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem em glória. Obrigado por estarmos aqui, Pai. Nos abençoa. Ouça a nossa voz, Pai. Alcance em nome de Jesus a cada irmão que nesse dia está louvando ao Senhor na sua casa. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece sim, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. E aquele que sonda o meu inteiro, Ele me conhece e te conhece, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Aleluia. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Aleluia. E a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem em glória. Cantemos glórias ao Senhor, meu irmão. Oh, que dia maravilhoso, mais uma vez. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem em glória. Oh, glória a Deus. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz, cantem em glória. Cantem, cantem em glória. Glória. Glorifique o nome do Senhor aí na sua casa, meu irmão. Se puder, aplauda o nome dele. Aleluia. Guarda os nossos corações, Senhor. Guarda os nossos corações de fazer a nossa vontade e de viver por nós mesmos, porque queremos viver pelo Senhor, meu irmão, meu Pai. Aleluia! Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus.
tua vontade, Papai do céu. Obrigado. Aleluia. Minha vontade já deixei. Minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida. Declare mais uma vez, meu irmão. Declare. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma, Pai. Toma minha vida. Tudo é teu. Toma minha vida. Tudo é teu. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Pai, mais uma vez. Obrigado por essas pessoas que estão nos assistindo, Pai. Alcance com o seu Espírito Santo a cada uma nesse momento. Oh Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor continua sendo bom. É isso que nós vamos cantar nessa próxima canção. O Senhor continua sendo bom, bom, bom. Continua sendo Deus. Aleluia. Declare isso, meu irmão. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Um Deus que é bom o tempo todo. No seu sim, no seu não, Ele é bom, meu irmão. Então cante mais uma vez conosco. Então chega o dia, e já chegou. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender
bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Glória a teu nome, Pai. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Eu sei que você se pergunta: pastor, quando vamos voltar a estar com vocês aí no templo, adorando o Senhor? Esteja orando, queridos. Eu creio que breve nós estaremos juntos novamente, talvez com restrições, mas estaremos juntos novamente, adorando o Senhor. Está por pouco, eu creio, estaremos novamente nos alegrando no Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Quero falar um pouco para você nesta manhã. A realidade é agradecer a Deus, agradecer pela sua vida, agradecer por tudo que você tem feito pela comunidade, pelas orações, pelo amor que você tem para conosco. E eu quero agradecer a Deus pela sua contribuição, por tudo que você tem nos ajudado nessa pandemia que estamos passando, dias difíceis, mas o Senhor tem abençoado sua vida, seu trabalho, seus negócios. E eu quero agradecer a você ter sido fiel nos dízimos, nas ofertas, depositando na conta da igreja, nos abençoando, cuidando de todo o patrimônio da igreja. Então, graças a Deus, passamos mais um mês e o Senhor nos abençoou, porque você foi fiel e você continua sendo fiel. Vamos adentrar um novo mês, mais um mês de desafios, um mês que sabemos que Deus estará conosco. Então, o que você tem feito até agora, que o Senhor retribua na sua vida milhões de vezes. Você tem injetado no reino de Deus, tem investido no reino de Deus. Graças ao nosso Deus, conseguimos pagar nossas contas, está tudo em dia. E eu agradeço pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito. Então continue nos ajudando no próximo mês. Eu creio que Deus vai nos dar vitórias e mais vitórias. E breve estaremos juntos, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida financeira nesta manhã. Quero pedir a Deus que te abençoe. Senhor Deus e Pai, o Senhor visita cada um dos teus filhos. Ó Deus, o chefe da casa, o sacerdote, ó Deus, a empresa na qual seu filho trabalha, ou o seu filho possui uma empresa. Senhor, estenda as tuas mãos. Profetizamos sobre a vida da empresa, Senhor, bênçãos e mais bênçãos. Sobre a vida deste lar, bênçãos e mais bênçãos. Sobre o trabalho da tua filha, onde ela trabalha, cuida, guarda, que ela seja um instrumento do Senhor de evangelismo nessa empresa, um instrumento de falar do teu amor para pessoas, para vidas. Senhor Deus e Pai, abençoamos todos os teus filhos. Ó Deus, que o Senhor possa dar a eles, ó Senhor, 100, 200, 300 vezes mais do que eles têm, Senhor, abençoado a tua casa. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua bênção esteja sobre eles financeiramente, bênção da saúde, a bênção sentimental. Guarda e cuida de cada família em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel, e não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Declare: és o alfa e o ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
Declaramos que amamos ao Senhor. Tu és nosso tudo, Pai. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Soberano e fiel. Soberano e fiel. Não há. E não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Que você pode declarar isso ao Senhor. Declare isso, declare que você o ama, que Ele é tudo para você. Ele é o Alfa, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para nós. Por isso, nesses momentos, Deus com sua mão tem agido e tem tido misericórdia de nós. Eu te amo, papaizinho, eu te amo, meu Deus. O início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e fim, tudo pra mim. Cante mais forte, irmão. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e fim. És tudo, 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 tudo. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Só tão somente Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o nosso Senhor. A sua igreja declara, Pai, Tu és tudo para mim. Aleluia. Seja louvado, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez eu peço, alcance a cada coração nesse momento e aceita o nosso louvor. Aleluia. E a nossa adoração, que é de todo o nosso coração, papai. Amém. Aleluia. Graça e paz a todos. Que bom estarmos juntos neste dia, louvando. Obrigado, banda. Que coisa boa. Abrimos com um bom rock and roll e finalizamos com uma adoração que nos leva a lembrar quem é esse Deus maravilhoso, que faz realmente as nossas festas diante da vida acontecerem. Meus queridos, nós estamos terminando o mês de maio. Este mês foi mês de aniversário da nossa igreja, com muitos motivos de gratidão, de louvor, de exaltação ao nosso Deus. E nós tínhamos pensado
e até já começo aqui a introduzir a nossa mensagem desse dia, nós tínhamos pensado em algumas festas, em algumas celebrações, em algumas gratidões especiais, mas Deus tinha, na sua graça e misericórdia, um plano diferente para nós. E nós aceitamos o que Deus tem. Por isso, nesse mês, nós falamos muito do livro de Eclesiastes. Pastor Zé, lá no dia 3, citou Eclesiastes, depois eu vim aqui, no dia 17, falamos de Eclesiastes 11. Pastor Zé, semana passada, falou no capítulo 9, nos versos 7 e 8, sobre celebrarmos a Deus, a alegria, passado, presente e futuro que Deus tem para as nossas vidas, e refletindo no que Deus pode fazer. E hoje não será diferente. Eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, porque Eclesiastes nos ensina a trabalhar de uma maneira muito especial com aquilo que nós tínhamos planejado, tínhamos sonhado muitas vezes, tínhamos muitas vezes assim, achado que seria possível e de repente não foi. Eu quero pensar com vocês, e isso norteou muito a nossa conversa deste dia, que eu tenho um projeto engavetado na minha vida. Eu tenho muito, muito mesmo, lá no fundo do meu coração, o desejo de conhecer o Museu do Louvre, em Paris. Sou apaixonado desde as primeiras informações que ganhei. E nunca deu certo, nunca consegui juntar os euros necessários para a gente fazer essa viagem. Mas se teve uma coisa legal que aconteceu no meio dessa pandemia, foi que o Museu do Louvre abriu as suas portas via internet. Então, cenas e locais que eles nunca tinham permitido serem vistos, foram vistos nesses dias da pandemia. Eu entrei lá, vi umas obras de arte maravilhosas, vi coisas assim impressionantes, algumas séries de exposições que eles têm do mundo antigo, que como pregador me enriqueceu muito. E eu tenho que ser honesto em também dar muito dos créditos da mensagem de hoje a um amigo meu, querido irmão em Cristo, lá de Belo Horizonte, que é historiador e um ótimo pregador da palavra, o Homero Castro. Homerão, obrigado. Porque o Homero, dando uma palestra, ele estudou História da Arte, falou de um quadro que muito me animou a mensagem de hoje. A mensagem de hoje, pode pôr na tela, já está, eu chamaria ela de o barco da existência. Está comigo ou está com vocês? Só aqui. Está aqui? Não entrou. Deixa eu voltar. Então pode pôr na tela. Eu chamaria essa mensagem do barco da existência. E por que eu preciso falar desse barco da existência? É porque eu quero falar, antes de tudo, do que aconteceu, meus queridos, com uma fragata chamada Medusa. Fragata, ela pertencia à Marinha Francesa, foi lançada ao mar em 1810, participou das guerras napoleônicas de 1809 e 1811, e ela existiu até 1816, quando ali no norte da África, na Mauritânia, por causa de nós falaríamos hoje, um capitão extremamente barbeiro, que não tinha a menor competência para dirigir este barco, a nave encalhou nas areias da Mauritânia, infelizmente, e não pôde sair mais dali, e a partir disso, nós vemos que essa nave tinha 400 tripulantes. Levava uma equipe especial para o Senegal, suas famílias, seus empregados. Esse povo ia cuidar a partir daquela colônia francesa, do Senegal ainda era a colônia francesa, levava 400 passageiros. Conforme essa embarcação encalhou, ela não conseguiu mais voltar para o mar. Haviam muitos poucos botes para os sobreviventes, e aí o que eles fizeram? Eles pegaram os restos do navio, começaram a quebrar a fragata Medusa em partes e montaram uma balsa, uma jangada. Pegaram os restos de madeira e construíram ali uma sobrevivente embarcação
que caberia ali um pouco mais de 100, um pouco menos de 150 pessoas. Então, de 400 tripulantes, só ficaram nesta barca 150. Os ricos, os poderosos, foram através dos botes. Eles entraram em barcos menores. Agora, os marinheiros, os empregados, os pobres, os negros que haviam na embarcação, tiveram que tentar sobreviver na balsa de Medusa. A história conta, meus queridos, que alguns botes rebocaram essa barca por uma distância. Depois disso, não conseguiram navegar tendo essa balsa sendo puxada. A balsa ficou para trás e ali ficaram 151 homens forçados a se refugiarem em uma jangada improvisada, passando por situações terríveis e desastrosas. Os mais fracos caíram da embarcação no meio de uma tempestade. Outras pessoas, outros dos marinheiros estavam bêbados. Alguns tinham brigas internas quando ainda estavam dentro do grande navio. Essas brigas vieram à tona. E ali nós temos uma cena de sofrimento, de dor. Alguns desses sobreviventes, para atravessarem alguns dias perdidos em alto mar, acabaram apelando ao canibalismo com os corpos daqueles que já estavam mortos. Foram realmente 13 dias de dor, angústia, em meio à tempestade, em meio a sofrimento. Alguns foram resgatados, alguns sobreviventes foram resgatados, e essa história se tornou uma espécie de Titanic do século XIX. Antes do Titanic existir, a história da fragata Medusa era contada de uma maneira muito terrível, e mais terrível ainda era a história da balsa de Medusa, desse barquinho que saiu dali. Tanto que um pintor chamado Théodore Géricault, que era um jovem pintor que existiu entre 1791, está na tela, 1824, Géricault desenha e coloca ali a angústia daqueles que estavam na navegação. Vocês estão vendo aí a balsa de uma maneira delicada. Eu quero falar um pouquinho porque Géricault, antes de chegar nesse quadro, ele gastou nada mais, nada menos do que 3 anos de pesquisa. Ele gastou tempo ouvindo 2 sobreviventes e ele então desenha este quadro, ele pinta esse quadro, mostrando a dor, o sofrimento e a angústia daqueles sobreviventes, tentando. É um quadro muito especial, porque é um quadro feito de uma maneira delicada, com ricos detalhes. É um quadro gigante, ele tem 35 metros quadrados, ele pintou 5 por 7 metros, ao mesmo tempo fascinando aqueles que viam o quadro, mas também aterrorizando. Por quê? Porque Géricault chegou aí ao chamado IML da época, ver como era um corpo em decomposição. Um dos seus grandes amigos de escola de pintura, que também se tornou um grande pintor, Eugène Delacroix. Eugène Delacroix posou para que o Géricault pintasse o quadro. É aquele corpo caído, mais branco, com uma roupa na cintura. Você não vê a cabeça, mas você vê o corpo caído para frente. Esse quadro ele é muito delicado, porque você pode, dentro da arte da pintura, colocar 2 grandes triângulos e quase um terceiro na intersecção desses 2, mostrando como o quadro está composto. Ou seja, esse quadro tem 3 grandes partes. À sua esquerda, e como se fosse na moldura do quadro, você tem o símbolo dos mortos. Você tem em toda a moldura do quadro corpos parcialmente submersos na água, sem condição nenhuma de resposta. A moldura desse quadro é de gente que não tem mais esperança na vida. No meio daqueles 2 triângulos, você tem o grupo angustiado, o grupo inerte, o grupo desolado. Você pode perceber que esse grupo sente a direção do vento.
O vento está empurrando a embarcação para a esquerda, mas nessa mesma esquerda você pode ver ao fundo o tamanho das ondas que estão encarando a embarcação. Você vê um homem logo à frente, que muitos interpretam como ou sendo um pai ou um irmão de um outro marinheiro que está caído morto. E esse pai está realmente com a cara de desolação, de impotência frente à situação. As 150 pessoas que estavam nessa balsa afundaram, a maioria delas morreram, jogadas de volta para o mar, outras morreram por frio, outras não eram de navegação e caíram exatamente da balsa. Tudo isso está expresso ali de uma maneira terrível. No meio daquelas duas pirâmides, você vê ainda alguns sinais de uma crítica social que o Jericó colocava para os seus dias. Na ponta esquerda, você vê alguns símbolos da marinha francesa, você vê pedaços da bandeira francesa rasgada, mergulhada. Por quê? Porque os governantes não atentaram às necessidades dos que estavam naquele primeiro barco grande. Há uma crítica, Jericó critica o quanto as pessoas fizeram separação entre ricos e pobres, mesmo na hora de cuidar da vida. Na segunda pirâmide, a pirâmide azul, quem está na ponta dela é um jovem negro. E isso nos é muito interessante, porque Jericó também está criticando, porque a França, no meio do seu movimento iluminista, no meio de todo o seu desenvolvimento filosófico e econômico do liberalismo, a França criticava a escravidão que estava existindo na América, mas como a França estava tendo de volta as colônias da África, da Inglaterra, ela não estava tratando bem os seus negros. E Jericó coloca no meio do seu quadro alguns negros sendo ainda ressaltados como alguém de bem, e esse está na ponta do quadro. É um quadro que trabalha muito a questão do claro, do escuro, porque é uma situação tensa. Você tem um céu escurecido, ao mesmo tempo que você tem densas nuvens, mostrando que outras tempestades virão. A maioria dos corpos já estão em estado de decomposição, mostrando que faltava alimento, faltava cuidado. Mas se tem uma coisa que nós precisamos destacar no quadro, é que você vai ver que não tem nenhum marinheiro ou nenhum sobrevivente do quadro fraco. Nenhum deles é raquítico, nenhum deles parece com aquelas crianças da África quando passam fome. Pelo contrário, os navegantes da balsa são musculosos. Jericó não queria que nenhum daqueles que fossem apreciar a peça tivessem dó, tivessem pena dos sobreviventes. Não. Depois de ouvir os relatos de 12 sobreviventes, Jericó queria que as pessoas olhassem para o quadro e questionassem e se indignassem, tanto com a morte, tanto com o desrespeito, tanto quanto com um governo mole e político de apenas proteger os poderosos e ricos. Jericó queria que esse quadro não trouxesse às pessoas um sentimento de pena, mas trouxesse um questionamento, trouxesse uma inconformidade. Porque são homens fortes que estão morrendo, são homens capazes que estão decompondo diante da vida. Temos que questionar o que está acontecendo. Os mais fracos, infelizmente, já foram jogados ao mar, já foram abandonados. E esse quadro, então, deixa as pessoas, por um lado, atônitas, mas deixa, por um lado, as pessoas pensando na vida, na morte, no valor da vida, na existência como um todo. A balsa de Medusa significou para as pessoas do século XIX um desafio a pensar na sua existência, a avaliar os seus projetos e os seus planos diante da vida. Tanto que um grande historiador da época escreveu, deixa eu colocar aqui, o historiador Jules Michelet, ele vai escrever de uma maneira clara para o povo da sua época que a própria história da França está colocada no barco de Medusa. Ele diz, é a própria França, é toda a França que está na balsa. Só um minuto, que ele disparou aqui, só um segundo.
É toda a nossa sociedade que embarcou nessa balsa de Medusa. Todos nós estamos na mesma balsa. Queridos, quando eu li e estudei isso, eu falei, opa, isso tem a ver conosco hoje, no século 21. 200 anos depois. Todos nós estamos numa nova balsa. Uma balsa que vai questionar a nossa existência. Uma balsa que vai mostrar gente que sobrevive e gente que não sobrevive. Uma balsa que denuncia a fragilidade da existência humana quando tempestades chegam. Uma balsa que demonstra que muitos estão atônitos, não importa se você é rico ou pobre, branco ou preto, crente ou não crente, a vida vem e assombra todos nós, a morte vem e coloca todos nós no mesmo patamar de existência. Por isso que a gente tem que olhar que nem todos os nossos projetos, planos e sonhos vão conseguir ser atingidos. Muitos de nós vão simplesmente conseguir sobreviver em meio a projetos iniciados em 2018, 19 ou 20. E isso não devia nos assustar. Isso não devia nos chocar. Isso nos devia fazer realmente nos aproximarmos mais de Deus, porque mesmo Jericó, não sendo um homem cristão, ele sabia que a vida era frágil, assim como nos diz o livro de Eclesiastes. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, porque nos versos de 1 a 6, o autor de Eclesiastes vai deixar claro como o ser humano vive muito antes, ele vive muito aquém dos seus próprios sonhos, vontades, desígnios. Nós somos frágeis diante da existência, e ai de nós se não entendermos e não assumirmos isso. O texto bíblico vai nos apontar uma religiosidade que vai além da igreja, que vai além do culto, porque o autor de Eclesiastes, ele conhecia a lei, ele sabia, junto com o seu povo, viver uma espiritualidade apenas dentro do templo. O autor de Eclesiastes nos parece um pouco ácido, porque ele tem que viver uma vida fora do templo, como a maioria de nós está vivendo nesses dias. E fora do templo, nós não podemos usar apenas a lei, nós temos que aprender a viver com Deus, que usa toda a vida para nos orientar. Olha o que o autor de Eclesiastes diz de maneira clara a partir do verso 1. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aqueles que fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja o amor ou o ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e os que não oferecem. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. E o que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens está, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos, tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada debaixo do que acontece debaixo do sol. Meus queridos, olhar para o quadro de Jericó, a balsa de Medusa, e olhar para o texto de Eclesiastes 9, nos traz um determinado choque, sim, de como somos frágeis, de como somos limitados e de quanto deveríamos andar chocados com a temporalidade. Porque o que o autor de Eclesiastes está dizendo é que nós não somos donos do tempo, nós não somos donos do amanhã. Você precisa entender que o autor de Eclesiastes também não tem noção das questões da ressurreição. Então ele confronta qualquer letargia, ou seja, qualquer cinismo diante da vida.
Qual que é o cinismo de não pensar que o meu semelhante está sofrendo, ou que a chuva, como diz o Novo Testamento, cai para justos e injustos? O texto de Eclesiastes também deve confrontar qualquer comodismo que houvesse em nossa alma, ou espiritualmente ainda, deveria confrontar qualquer ideia de tentar governar a vida, como o texto disse, a loucura no coração do homem durante a vida toda. Seria loucura tentar viver a vida e governar o barco da sua própria existência, sem buscarmos antes de tudo a soberania, o cuidado e a dependência de Deus. Nós cantamos na primeira parte deste culto uma canção que diz que Deus continua sendo bom mesmo quando Ele diz não. Deus disse não para a grande embarcação. Deus disse não para a maioria dos tripulantes de Medusa. Deus disse não para a maioria daqueles que tinham embarcado naquela balsa mal feita. Nós estamos vendo Deus dizendo não para a existência de muitas pessoas nesses dias. E eu estou dizendo isso sabendo que na sexta-feira a Igreja de Cristo perdeu um amigo querido, nosso irmão Ezequias, lá de São Paulo. Não estou falando de vida e morte hoje com frieza não, meus queridos. Falo com o coração de quem sabe nesses dias o que é perder. Porque assim como no quadro de Jericó, nós precisamos refletir sobre a morte, o texto de Eclesiastes, capítulo 7, não é diferente. O texto bíblico ainda vai dizer que nós somos uma geração abençoada, porque mais do que nunca nós temos que refletir na temporalidade da vida, na temporalidade da nossa existência, na perda de pessoas queridas que estão indo e o que nós vamos fazer com a nossa vida. Capítulo 7 de Eclesiastes vai dizer de forma muito clara: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos os vivos, e os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo só quer estar na casa onde há alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Mas pastor Oswaldinho, não é bom festejar? Sim, é bom celebrar, é bom festejar quando há um motivo de celebração, quando há um motivo de gratidão, quando há um verdadeiro motivo de alegria. O que o autor de Eclesiastes está questionando e confrontando é essa alegria boba. É essa alegria sem razão. É esse riso amarelo e falso que muitas pessoas carregam, sem um sentido, sem uma gratidão. Isso é chamado na psicologia de euforia. É pessoas que querem mostrar só o lado bom, só que está tudo bem. E isso psicologicamente é doentio. E nós vivemos numa sociedade, meus queridos, que aparentemente nós temos que estar sorrindo o tempo todo. Uma extrema euforia, que perde o senso da realidade, que perde o aspecto de que vivemos num mundo onde as pessoas partem, onde as pessoas morrem. Vivemos uma geração vivendo sentimentos excessivos e obsessivos, porque se tornou uma obsessão ter um corpo perfeito, estar num lugar lindo, estar num lugar maravilhoso, sempre foto de comidas e pratos maravilhosos. Ninguém tira foto daquele arroz, feijão e ovo abençoado, que às vezes é o que Deus manda para o dia da gente. As redes sociais manifestam um comportamento de risco. E é isso que o autor de Eclesiastes está confrontando. Ele está dizendo: seja sábio ao avaliar o tempo e a vida que você tem. É preciso entender que tudo termina. E isso vai nos deixar tristes? Vai, mas vai nos deixar saudáveis. Tanto que no verso 10 do mesmo capítulo 7, ele diz: não diga, olha que coisa especial, irmãos, ele diz: não diga, por que os dias do passado foram melhores do que o de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. O que ele está dizendo para nós é: apesar dos dias serem difíceis, apesar dos dias serem tristes, apesar de estarmos no meio de uma tempestade, numa balsa irrisória,
olhe para frente, olhe para a vida que você ainda tem, olhe para aquilo que Deus ainda está fazendo na sua história. Você ainda é vivo, e os vivos ainda têm condições de produzir. O que o autor de Eclesiastes está dizendo: não meça o seu futuro baseado tão somente no que já foi. Talvez hoje você está comendo um abençoado arroz, feijão e ovo, mas não é porque ontem você comia uma carne mais gordinha que era melhor do que hoje. Talvez hoje você está mais sábio, talvez hoje você está mais dependente de Deus, talvez hoje você está usando melhor o seu tempo, a sua vida, a sua energia e os seus afetos. O problema é passarmos pela casa onde há luto, o problema é passarmos por uma balsa terrível no meio da tempestade e não ter aprendido nada, e ainda está dando riso tolo, ainda está correndo atrás de falsas alegrias. É isso que o autor está dizendo. Ele está dizendo para a gente não perder o foco diante da vida, para a gente não perder os nossos valores que nos trouxeram até aqui, e se sobrevivermos, ainda termos a nossa identidade formada em Deus. Lá no verso de número 10, do capítulo 9 de Eclesiastes, ele diz: olha, tudo é vaidade, é vaidade. Tudo que o homem faz muitas vezes é correr atrás do vento, porém, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Força aqui é dedicação física. Acorde cedo, durma tarde, trabalhe, ponha esse corpo para funcionar. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade. Ou seja, você tem o dia de hoje para ser ativo, você tem o dia de hoje para planejar a vida. Ah, mas pode ser que dê errado, mas planeje mesmo assim. Se você não planejar, vai ficar pior. Aprenda, tenha conhecimento, aprenda, busque sabedoria, dependa de Deus para ter sabedoria. Veja, o autor de Eclesiastes, como eu disse, ele não tem noção das questões da ressurreição. A teologia dele não chegou. Nós sabemos que haverá ressurreição, e todas as obras das nossas mãos se apresentarão diante de Deus. Porque um estudioso de Eclesiastes, um crente que gosta de ler o livro de Eclesiastes, talvez possa me questionar, falar: pastor, mas ele falou que tudo é correr atrás do vento. Por que eu vou dedicar com tanta força, com tanta atividade, com tanto planejamento, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, se o próprio autor de Eclesiastes vai dizer que é correr atrás do vento? Queridos, o autor mesmo é capaz de mostrar que vale a pena viver a vida, e viver com qualidade, viver com intensidade, viver com dedicação, viver com zelo, com excelência. Porque, por mais que a vida seja imprevisível, por mais que nós não estejamos capitaneando o barco da nossa existência, por mais que as inseguranças da vida cheguem, por mais que a morte denuncie a fragilidade da nossa existência, o próprio livro de Eclesiastes, lá no capítulo 12, versos 13 e 14, vai dizer que nós vamos ter que apresentar a nossa vida um dia diante de Deus. Olha o que ele diz. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. E ele diz, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido diante dos homens e nos seus corações, seja bom, seja mal. Ou seja, o autor de Eclesiastes está dizendo: Deus é o Criador da vida, e nós um dia vamos devolver essa vida a Deus. E que vida você quer devolver a Deus? Uma vida que você não soube trabalhar essencialmente, e a essência de trabalharmos a vida é planejarmos, é sonharmos, é dedicarmos ela a Deus dentro dos seus mandamentos. Por isso que ele diz, tema a Deus. A ideia de temor aqui é a ideia de alguém que desenvolveu uma relação de afeto com Deus. Ele não usa a ideia de guarde a lei. Ele usa a ideia de temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Por quê? Porque os mandamentos de Deus são bons. Ele diz, desenvolva uma relação cheia de afeto com Deus e seja reverente.
Abaixe sua cabeça de forma amorosa. Temor aqui está ligado a uma obediência por amor a Deus. Por mim, o meu coração queria fazer a coisa A, mas porque eu sei que Deus é o capitão e coordenador da minha vida, eu o reverencio, me abaixo e vou obedecer vivendo a coisa B. A ideia de usar a palavra mandamentos aqui, meus queridos, porque só obedece quem confia em quem deu a ordem. Só vai seguir aos mandamentos aquele que anda junto com quem dá a ordem. E o texto é claro: tema a Deus, tenha um coração reverente e cumpra aquilo que os mandamentos dizem, porque isso vai te fazer bem, é essencial à sua alma, à sua mente, ao seu coração. Ande junto com Deus, vai confiando e aprendendo de Deus e obedeça às placas de sinalização que Deus está colocando. A palavra Torá do hebraico funciona como advertência, como placa de advertência. Toda lei de Deus, todo mandamento de Deus, não é para que você obedeça de maneira seca, cega, pragmática. Não é uma questão só de lógica e razão. É uma questão de afeto. É uma questão de confiar e descansar num Deus que tem o melhor para a minha vida, por mais que a minha vida seja frágil e simples nesse mundo. Eu posso morrer amanhã, mas até aqui eu vou viver com qualidade, intensidade e devolver a Deus algo de valor, porque foi com valor que nós fomos amados e orientados. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, meus queridos, faz uma diferença absurda entre lei, que é uma coisa seca, fria, e é isso que o autor de Eclesiastes está rompendo com os seus primeiros leitores, para mandamento, que é a sensibilidade de quem ouve a Deus. Olha o que o Senhor Jesus disse lá em Marcos, capítulo 7, verso 8. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Há algumas versões bíblicas que trazem a expressão, as leis dos homens. O mandamento de Deus é bom. A lei do homem, essa confunde. Então, enquanto estamos navegando no mar da nossa existência, enquanto as ondas instáveis da vida vêm, é preciso manter o foco, os valores e a nossa identidade naquilo que nós temos recebido de Deus até aqui. Tudo que Deus tem nos dado como orientação, como segurança, como confiança, como força, como planejamento, como sabedoria. O problema não é a pandemia. O problema é achar que 10, 20, 30 mil pessoas morrendo é normal. O problema não é a pandemia, o problema é achar que o outro que é rico, pobre, branco ou preto é só mais um. Diante dos olhos de Deus não é só mais um homem que morre por causa de $20, tendo o seu pescoço a opressão de um policial. Não é mais uma morte no coração de Deus, uma criança negra no Rio de Janeiro que toma um tiro da polícia. Não é mais uma morte, um idoso que morre num corredor do hospital no Nordeste. Não é mais um. Mas é uma criação de Deus. Não podemos perder a sensibilidade de que Deus criou as suas criaturas para uma vida. E deu Jesus para que essa vida fosse abundante. E nós, aqueles que estamos sobrevivendo, precisamos nos lembrar que nós temos recebido de Cristo a vida, o exemplo, o poder e o seu próprio amor para sermos mais do que meros sobreviventes da balsa. Nós não podemos atravessar esse tempo e sermos meros sobreviventes da pandemia. Nós temos recebido a direção da eternidade em nós para que, passada a pandemia, nós podemos dar diante de Deus frutos que permaneçam. E como é que nós vamos fazer isso? Guardando os seus mandamentos. Guardando as palavras do Senhor Jesus. Guardando as direções de Deus que vieram para as nossas vidas até aqui. Principalmente no trato com o ser humano ao nosso lado. Porque nós sabemos que todos os mandamentos de Deus se resumem em amar ao próximo como a nós mesmos. Nós vamos sobreviver e vamos ser igreja que precisa consolar, amar e servir mais do que nunca. Porque nós não queremos negligenciar os mandamentos de Deus. Nós vamos ter que ser gente da palavra mais do que nunca.
Porque a igreja que vai sobreviver não é a igreja dos milagres. Se ainda haverá algum avivamento para essa terra, haverá, porque haverá um povo que vai dobrar os seus joelhos e cuidar dos pobres, dos carentes, dos enlutados, dos esquecidos, dos pobres, dos negros, dos abandonados, dos idosos que perderam filhos, que hoje não tem nem filho para cuidar. Em nome de Jesus, nós não podemos nos olhar apenas como, o que vamos fazer agora com a economia? O que vamos fazer agora com o nosso tempo? O que vamos fazer agora com a nossa energia? Aquilo que íamos fazer para a glória de Deus antes, guardando o nosso foco, os nossos valores e a nossa identidade. Principalmente guardando as palavras do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 12, nos versos 49 e 50, Jesus disse: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Oh, meus queridos, guarde esta palavra para a sua semana, para o seu dia. Porque ao ler Eclesiastes e saber que a minha vida precisa dar conta diante de um Deus que é bom, que é justo, que me orienta, eu me lembro que esse Deus enviou o seu próprio Filho. E nós temos recebido deste Filho orientações, nós temos recebido deste Filho palavras de força, de encorajamento, nós temos em nós a própria vida do Filho. Para quê? Para cuidar de outros, para inspirar outros, para encorajar a outros que também estão nessa balsa da existência. Por mais terrível que seja a tempestade e a balsa, nós somos em Cristo Jesus, gente que olha além da tempestade, gente que olha além do quadro de Jericó, gente que olha além das densas nuvens, gente que olha além da tempestade que pode cair amanhã, gente que olha para uma direção maior e, segundo o mandamento de Jesus, gente que olha para uma vida eterna. Gente que levanta a bandeira da esperança. Assim como no quadro de Jericó, quem levantou a bandeira ali pedindo socorro foi o negro. Foi a pessoa mais simples da embarcação. Foi o menor de todos. Foi o mais frágil. Foi o mais insignificante. Talvez como eu, como você. Ser igreja nos dias de hoje não significa ser o maior, o mais importante. Talvez é sermos quem nós sempre fomos, vasos de barro na mão do oleiro. Porque o texto de 1 Coríntios diz que Deus não chamou muitos nobres, muitos sábios, Ele chamou a base da pirâmide. E é assim que nós devemos olhar para essa sociedade. Como gente que trabalha baseado na esperança, como gente que olha para a eternidade, como gente que olha para algo muito mais valioso, para algo muito melhor, para um relacionamento profundo debaixo da ordem dos mandamentos de Deus. Não porque nós somos melhores do que ninguém, não, nós estamos na mesma barca terrível. Nós estamos no mesmo barco frágil do tempo e das tempestades. Nós não somos melhores, nem somos piores. Simplesmente nós temos uma identidade de quem no meio do barco da existência é dependente de Deus. Nós não vamos sair comendo a carne de ninguém, nem querendo ver ninguém cair da balsa. Como diz Eclesiastes, seja justo e injusto, seja gente que oferece sacrifício ou gente que não oferece. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para mostrar a dependência que temos ao nosso Senhor e Criador. Eu quero voltar ao quadro, porque quando eu volto para o quadro, eu vejo também que Jericó foi de uma sensibilidade, uma inteligência absurda. Ele não colocou só a morte, só a dor. Lá no seu quadro, ele colocou o que eu chamo de um pingo de esperança. Haviam alguns sobreviventes naquela balsa. E como é que nós sabemos disso? Porque eles sobreviveram. E lá no fundo do quadro, onde quase ninguém percebe, assim como a palavra diz que o profeta de Deus orava para que houvesse chuva, houvesse o resgate de Deus, e o menino que estava acompanhando o profeta viu uma nuvem do tamanho de uma mão no céu, um pinguinho. No quadro de Jericó,
olha lá no quadro que interessante. À sua esquerda, para onde o negro está olhando, na esquerda, deixa eu ver, para sua, perdão, você olhando de frente o quadro à sua direita, perdão, gente, eu sou perdido. À sua direita, para onde o negro está ali aliançando, abaixo desse homem balançando um pano vermelho, não tem um outro balançando um pano branco? Eu queria que você fosse na linha do horizonte do mar, mais para frente, na onde aquele homem está balançando o pano branco. Ali nasce a esperança. Pastor, eu não estou vendo nada. Não, olha direito, vai para o mar, na linha do horizonte no mar, e olha lá no fundo. Eu vou colocar na tela para você ver, olha que interessante, onde está aquele pinguinho amarelo ali? Você está vendo? Viu? Graças a Deus. Você não viu? Não viu? Ah, não, peraí. Então eu vou te ajudar em casa. Eu, graças a Deus, peguei uma definição de alta resolução. Sim, nós vamos ampliar esse quadro mais do que o seu celular. Olha o detalhe do que o Jericó colocou lá no seu quadro. Deu para ver agora? Vocês estão na assistência, deu para ver aí? O que ele colocou lá? Quando a navegação Medusa saiu, no dia que na época que ela encalhou, saíram mais 2 outras grandes navegações juntas, o Leeco e o Argos. E eu disse que o capitão que dirigia a Medusa era tão ruim que ele deixou esses barcos para trás. Ele se perdeu dos barcos, para dizer a verdade. Muito depois de 14, 15 dias que os sobreviventes da balsa estavam em alto mar, um barco chamado Argos voltou para tentar achar essa balsa de sobreviventes. E pela misericórdia de Deus, o Argos encontrou aqueles 12, 13 homens que ainda permaneceram na balsa de Jericó, na balsa de Medusa. Jericó teve a delicadeza de colocar o Argos lá no fundo, dizendo, não perca a esperança. A esperança, como disse o profeta, pode ser uma nuvem do tamanho de uma mão que se perde no oceano da existência. Talvez a esperança que você precisa ter em Cristo Jesus hoje é pequenininha, mas se for em Cristo Jesus, ela se torna gigante na misericórdia de Deus. Essa cena terrível que nós vimos de um quadro doloroso, ele é marcado por uma semente de esperança que, por menor que seja, encontra salvação em um terreno sólido. Ao olhar para esse quadro de Jericó, a gente aprende que somente um barco pode buscar um outro barco para socorrê-lo. Quando Deus olhou para a história humana, Deus viu que somente um outro homem podia ajudar o ser humano a entender o que Deus queria. E o texto de Filipenses 2, 6 e 7 diz que Cristo Jesus se fez homem, embora sendo Deus, esvaziou-se, tornando semelhança de homem. Para quê? Para vir buscar homens como eu e você que estão no barco da existência, sentindo as tempestades e as dores da vida. Eu podia hoje de manhã citar aquele milagre de Jesus no barco, junto com os apóstolos, quando eles estão no meio da tempestade, mas não. Aquilo ali a maioria de nós já sabe o final. Nós estamos numa balsa de Medusa, onde ninguém sabe quando é que a esperança de Deus vai vir. Mas a esperança tem que ser esperada, não importa o tempo. Jesus é um sacerdote que se colocou nas nossas dores, nas nossas angústias. Hebreus capítulo 4, verso 15 vai dizer que ele é o sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, ou seja, Jesus sabe como é difícil esperar. A grande balsa de Medusa na vida de Jesus foi quando ele estava no Getsêmani, e a Bíblia deixa claro que ali ele teve medo, porque foi ali que ele orou diante do Pai, se possível, passa de mim este cálice. A grande balsa de Medusa de Jesus foi no Getsêmani, porque ali ele teve dúvida. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Agora nós não estamos falando do mar que ele diz uma palavra e o mar aquieta. A tempestade agora não está fora, a tempestade agora está dentro de nós. Mas é dentro de nós que precisa nascer a convicção de que esse Pai é bom.
Porque lá em João 12, 49, 50, Jesus disse: eu vim do Pai, e apesar de estar numa fragilidade, e apesar de daqui a pouco a minha vida acabar, daqui a pouco eu tenho que encontrar a minha cruz, daqui a pouco eu tenho que lidar com o sofrimento, daqui a pouco eu tenho que lidar com a morte, eu vou voltar para o Pai. E eu não vou ficar preso na cruz. Eu vou voltar para aquele que socorre a minha vida, a minha existência. Eu não sei quais são as águas terríveis que você está navegando hoje. É a última vez que eu vou colocar o quadro. Eu não sei se as nuvens estão densas sobre as suas cabeças, ou se é as ondas que estão te assustando, ou é não ver o barco da esperança apontando lá no fim. Eu não sei como estão as tuas lutas nesses dias. Talvez hajam lutas tão grandes dentro de você, dentro do seu coração, que você nem está ligando para o corona. Isso aí parece luta menor. Você nem está ligando para as questões políticas que o nosso país atravessa. Você nem está pensando nas questões financeiras. Porque talvez as lutas que estão dentro do seu coração, da sua alma, são muito maiores. Talvez seja um filho no meio das drogas, que todo o dinheiro do mundo não poderia tirar esse rapaz de lá. Talvez seja um esposo, uma esposa, no meio de um vício, como do jogo, ou de um comportamento doentio, que não haja dinheiro nesse mundo que mude isso. Talvez seja uma decisão a tomar na sua casa, na sua família. Talvez seja uma questão de saúde. Mas o mais delicado é que você precisa manter o foco para não ser apenas um sobrevivente da tempestade. Você precisa hoje que Jesus seja o teu Argos. Na questão do barco da existência, você precisa que Jesus venha ao seu encontro. Você não tem forças para remar, você perdeu os remos, seu corpo está cansado, sua mente está cansada. Mas eu queria te lembrar que os teus irmãos e irmãs estão aqui clamando pela sua vida e dizendo: Jesus, vem ser o nosso descanso. Nós queremos descansar em Ti. Nós queremos descansar no Teu cuidado. O Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor foi homem como eu. O Senhor não pecou. O Senhor sabe que eu estou lutando para seguir Teus mandamentos. Gera força em mim, ó Deus. Gera sabedoria em mim. Me dá planos, me dá projetos, mas Deus, venha ao meu socorro. Seja minha fonte, seja minha força no meio da minha existência. Vamos orar por isso? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por amigos que estão enfrentando lutas. Pastor Zé ontem esteve visitando um amigo que está lutando com câncer. Eu tenho amigos, nós temos irmãos na igreja. Talvez o maior problema dessa vida hoje não é o corona, não é financeiro, é a falta de paz, é a falta de sabedoria, é a falta de quebrantamento, é a falta de direção, é a falta de esperança. E esse problema, só Cristo Jesus, o Argos da existência, que vem em nossa direção. Senhor, nesta manhã eu quero clamar pela Tua misericórdia sobre nós. Eu quero clamar para que o Teu socorro em Cristo Jesus alcance cada um dos nossos ouvintes. Alcance a cada casa, a cada família, a cada homem, a cada mulher que está aqui assistindo esta palavra, esperando desta palavra a Tua resposta, o Teu norte, a Tua direção, a Tua misericórdia. Nós estamos no barco da existência e a morte chegou. A tempestade já se formou, as ondas estão gigantes. O quadro é pior que o de Jericó, Senhor. Nem Teodoro viu algo tão terrível quanto a gente está vendo nessa casa, neste corpo, nesta família, neste momento. Ó Deus, há pessoas nessa manhã como a Miriam, como a Rose, como a família do Duda, como a família do Pipo, que precisam da Tua esperança grandona, precisam da Tua esperança chegando, fazendo barulho, trazendo o som do céu, trazendo o cheiro de vida e não de morte, trazendo o bom perfume de Cristo, trazendo coragem,
trazendo a lembrança de que Tu és um Deus que está presente, trazendo a lembrança que Tu és um Deus real, trazendo à nossa mente a clareza do descanso, do renovo, da bondade. Um dia todos vamos morrer, um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Ti, mas Pai, nós queremos nos apresentar com um sorriso, não com essa lágrima que hoje está sendo vertida. Nós queremos nos apresentar de Ti com uma gratidão nova, com uma alegria nova, não com essa lágrima, com esse quadro tenso. Ah, Pai, vem em nosso socorro, venha ao socorro dessa casa, desse homem, desse jovem, dessa mulher, deste pai, dessa mãe. Vem ser o Argos da existência, vem nos fazer sobreviventes que olham para a eternidade. Gente e igreja que anima, que encoraja, que consola, porque não apenas seguimos os Seus mandamentos, mas porque o Senhor nos deu Jesus. E é porque dele que vem o nosso ânimo, é dele que vem a nossa esperança, é dele que vem o nosso descanso. Hoje pessoas precisam sentir, Jesus, o Teu abraço, o Teu apoio, o Teu sopro. Jesus, sopra essa esperança, esse ânimo, essa força, para a glória, louvor e honra do Teu nome. Amém. Com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar, aleluia! Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas
pois sim. Mais uma vez, declare isso, meu irmão. E se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor, vamos descansar no Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso, Senhor Glorioso. Palavra maravilhosa ouvimos esta manhã. Que Deus tenha tocado no seu coração. Medite nessas palavras, Pastor Oswaldinho, direcionado pelo Espírito Santo para falar o seu coração nessa manhã. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Recebi nessa manhã uma visita maravilhosa aqui. O grande e pequeno Benício, filho do Daza, da Bruna, queria ver o pastor. Ele veio aqui nos ver nesta manhã. Deus te abençoe, Benício, família, Deus abençoe. Amém? Queridos irmãos, temos uns recadinhos para você rapidinho. E preste atenção aí. Nós iniciamos o mês amanhã, dia 1º, hoje último dia do mês de maio. E que o Senhor possa te abençoar. Você está vendo aí na tela. Nós vamos precisar da sua ajuda também para as cestas básicas. Se você puder nos ajudar, traga aqui na Cofam, terça-feira, pode ser na quarta, quinta também, a partir das 10 horas, a Ruth estará ali para receber alimentos, cesta, agasalhos. Se você tem algum agasalho em casa, um cobertor, um edredom, traga, está sobrando, está lá guardado naquela portinha do guarda-roupa há muito tempo, tire de lá e traga para alguém que vai precisar. Que Deus possa te abençoar. Sabemos que você vai abrir a mão e vai abençoar pessoas que estão precisando. E pedimos a tua bênção sobre todos vocês. A bênção de Deus sobre todos vocês. Se você precisar de uma ajuda pastoral, procure-nos. Procure a mim, pastor Oswaldinho, pastora Larissa. Está o telefone na tela. Para você estar fazendo contato conosco. Temos ajudado várias pessoas que nessa situação estão passando por situações difíceis. E nós estamos aqui para ajudá-los. Também a oração, um irmão ligou para mim outro dia e falou: pastor, eu estou fiel nessa oração, das 3 da manhã e 15 horas. Então continue, queridos, você que está nesse propósito, continue, e você vai ver a bênção de Deus sobre sua vida. Também, nessa próxima quarta-feira, o último estudo sobre o livro de Juízes. O pastor Oswaldinho estará ministrando e vai encerrar esse livro de Juízes. Então você esteja quarta-feira, 7:45, esteja aí na sua telinha, vendo esse último estudo sobre o livro de Juízes. E na outra quarta-feira, dia 10, a pastora Larissa estará aqui ministrando uma palavra sobre, se eu não me engano, a vida de Esther. Sobre isso, né? Ruth, desculpa. Sobre a vida de Ruth. Então, estaremos aqui ao vivo ministrando esta palavra através da pastora Larissa. Também, queridos, o Papo de Esperança. Sexta-feira nós ouvimos aqui uma palavra maravilhosa dos nossos irmãos, pastores, psicólogos. E na próxima sexta nós estaremos com alguns pastores, pastor Pedro, a minha pessoa, pastor Oswaldinho e também o pastor Hugo. Estaremos falando sobre a igreja pós-pandemia. Como que essa igreja vai se comportar após a pandemia. Então nós vamos dar algumas ideias, porque nós não sabemos também a realidade. Então nós cremos que vai ser uma bênção. Então, próxima sexta, esteja atento aí, estaremos falando com vocês. E você que não tem o zap o nosso oi da comunidade, aí está o número, grave para você receber mensagens semanais no seu celular sobre as atividades da igreja. E no próximo dia 14, ontem nós tivemos um caldo maravilhoso que a Cofam fez aqui, as irmãs fizeram.
a irmã Rosa, a Ruth, Paulo, Cida, a irmã Giza, várias irmãs estavam aqui preparando esse caldo maravilhoso e foi uma benção, irmãos. Vários irmãos vieram buscar, encomendaram e não vai ser diferente o dia 14. Então você já pode se programar aí para pegar a sua bandejinha, né? E levar essas coxinhas para casa para você se saciar. Legal? E não se esqueça, irmãos, o próximo domingo nós queremos ver uma foto da sua mesa da ceia. Então prepare aquela mesa bonita, maravilhosa. E quem sabe no mês de julho, não sei se ainda nós vamos conseguir fazer a nossa ceia aqui presencial. Mas está nas mãos do Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Que Deus te abençoe, te guarde, dê uma semana de vitória, uma semana maravilhosa, na graça do Senhor. Um mês de junho maravilhoso. E nessa oração eu quero abençoar todos os irmãos que fizeram aniversário no mês de maio. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que muitos anos o Senhor te dê pela frente. Vamos orar nesse momento, encerrando este culto de adoração. Obrigado, Salsinho, obrigado, banda. Deus abençoe todos vocês. Pessoal do som, da mídia, Deus te abençoe. Davi, Locato, Douglas, Deus guarde vocês. A Elide, que está aqui também, veio a adorar o Senhor com a dança. Senhor Deus e Pai, abençoa todos os teus filhos agora. Todos estão em suas casas. Pedimos a bênção, Senhor, sobre se há porventura alguém desempregado. O Senhor abre uma porta de trabalho, Senhor, para teus filhos. O Senhor cuida, guarda, sobre todas as pessoas sejam guardadas e guiadas por Ti. Senhor, nos dê, Senhor, um início de mês abençoado. Ó, Senhor, um mês próspero, ó Deus, que as atividades do comércio comecem a voltar ao normal, que todos, Senhor, sejam abençoados. Todo comerciante da cidade americana e região sejam abençoados, ó Pai. Possam voltar às vendas e eles sejam, Senhor, abençoados nas suas famílias. Pedimos a bênção sobre todos os aniversariantes deste mês de maio, que se encerra hoje. Que todos sejam abençoados, guardados e cuidados por Ti. Senhor, e que no próximo mês de junho, o Senhor possa nos dar, Senhor, revelações maravilhosas na Tua palavra, onde estaremos ministrando aqui, Senhor, pregando a Tua palavra genuína, ó Pai. Não mudando nada, Senhor, mas falando do Teu grande e poderoso amor. Guarda, cuida, Senhor, cada família nesse novo mês que vamos adentrar. Nós Te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos pastores, pela vida, Senhor, da diretoria da igreja, pela vida dos nossos líderes e por todos aqueles que trabalham aqui na Tua obra. Guarda, cuida e nos dê, Senhor, a Tua bênção e a Tua paz. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Deus te abençoe. Boa semana para vocês. E a Ele todo o som de todos nós. Cantemos glórias ao Senhor. Aleluia. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver.
conhece por